Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo mais calmo, digamos assim, depois da correria do último vídeo, com direito à dancinha. Tô vendo que tá viralizando aí nas outras redes sociais, a galera recortando, faz parte, não tem jeito. Promessa é dívida, eu pelo menos paguei a minha promessa aqui com vocês, inscritos no canal Vene Casagrande, e para ser sincero, faria mais 10 vezes se fosse preciso, porque estamos falando de uma das contratações mais absurdas do futebol brasileiro, pelo menos é a mais cara do futebol brasileiro, e a gente vai trazer aqui o top 3, na verdade o top 5, para vocês relembrarem, e muita gente já me perguntando, Vene, quando que o Paquetá estreia, quando ele chega ao Rio de Janeiro? Vamos trazer mais detalhes agora, porém, o Flamengo não vai parar em Lucas Paquetá. Enquanto fechava a operação por Lucas Paquetá, lá em São Paulo, o Flamengo estava tendo reuniões para falar sobre um jogador do São Paulo, adversário do Flamengo nessa noite pelo Campeonato Brasileiro. E Michael, o que falta para ele dizer adeus, a gente vai trazer para vocês também no vídeo de agora. Mas antes, lembrando, a nossa parceira KTO sempre preparando muita coisa especial para vocês continuarem se divertindo, fazendo aquela fezinha, e eu tenho certeza que lá no site da KTO você vai encontrar as melhores odds, beleza? Vamos para as informações? Pois é, galera, como eu falei, é histórico, né? Lucas Paquetá no Flamengo se torna a contratação mais cara da história do Flamengo. Vamos lá. Vou trazer o top 10, tá? Lucas Paquetá, 260 milhões de reais. Gerson, 168,8 milhões de reais. Vitor Roque, 162,1 milhões de reais. Samuel Lino, 150,7 milhões de reais. Danilo, Botafogo, tá? 143,3 milhões de reais. Pedro, Flamengo, 138 milhões de reais. Teves, Corinthians, 136,5 milhões de reais. Almada, Botafogo, 130,8 milhões de reais. Edmundo, na época Vasco, 128,1 milhões de reais. E para fechar o top 10, Gabigol pelo Flamengo, 126 milhões de reais. Eu acho a contratação do Lucas Paquetá, depois do Romário, a mais impactante. E quando eu falo contratação, comprar. Flamengo, o clube tirar dinheiro do bolso e comprar um outro jogador. É óbvio que tem jogadores, reforços de mais peso, Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, Ronaldo no Corinthians, enfim, Adriano voltando também, vários aí a gente pode citar, mas de compra sim, Lucas Paquetá, na minha opinião, só fica atrás da chegada de Romário ao Flamengo em 1995. E eu sei que muita gente está me perguntando aí, Paquetá chega quando? Vamos lá. Enquanto a gente grava esse vídeo aqui, os representantes do Paquetá estão buscando licença para o avião fretado desembarcar no Rio de Janeiro, no Galeão. O Flamengo tem a informação que ele chega nessa quinta-feira, no fim da manhã, perto da hora do almoço, vai chegar o Galeão. Pelo menos até a gravação desse vídeo está sendo, a logística é essa. E aí ele vai chegar e vai direto para a clínica, realizar exames médicos, depois vai ao Ninho do Urubu, finalizar os exames médicos e assim começa os trabalhos pelo Flamengo. O Flamengo trabalha para ter o Lucas Paquetá já no domingo na Supercopa do Brasil contra o Corinthians. E quando eu falo ter Lucas Paquetá, é ter pelo menos ele relacionado. Se vai ser titular ou não, gente, pô, não tem como saber. O jogador ainda está lá na Europa, ainda vai chegar aqui ao Rio de Janeiro, não tem como eu chegar para vocês e falar, não, ele vai ser... Na boa, é tentar prever o futuro, e eu não gosto de fazer isso, vocês sabem muito bem. Mas a ideia do Flamengo é tê-lo contra o Corinthians na Supercopa do Brasil, que será disputada nesse domingo, 4 horas da tarde, em Brasília. Vamos falar agora de Michael, ou vocês querem saber mais? Não tem mais muita coisa que falar do Paquetá, agora enfim, o anúncio, calma, a gente sabe que anúncio é só depois dos exames médicos, contrato de 5 anos, não tem mais muito o que falar do Paquetá, é apenas segurar a ansiedade para vê-lo em campo. Número de camisa, a pessoa acabou de responder, eu perguntei, você já sabe qual número o Paquetá vai usar no Flamengo? A pessoa respondeu não, então ainda não está definido, e a gente vai trazendo todas essas informações para vocês. Michael, o que falta para o Michael dizer adeus? Falta ele querer, porque entre Flamengo e Al Ula FC da Arábia Saudita, clube que a gente trouxe recentemente aí, que está fechando a contratação do Michael,
tá tudo certo entre Flamengo e AULA. Saída em definitiva do Michael, a AULA ia adquirir em definitivo ali o Michael, falta o Michael se acertar com esse clube saudita. Uma pessoa até brincou aqui, ó, sobre o Michael não tem como eu dizer nada, porque a todo momento muda. Ele já se despediu do Flamengo pelo menos 2 vezes, então é esperar. Falta o Michael querer, o Flamengo não vai fazer esforço para ficar com o Michael, pelo contrário. Agora, gente, digamos que ele não aceite a proposta ou não chegue a um acordo com o clube da Arábia Saudita. O Flamengo nada pode fazer, tem um contrato. Vocês podem reclamar com quem fez o contrato. O jogador ele tem o direito de não querer aceitar uma outra proposta. Não adianta. Mas, nossa, ele não vai ser usado. Beleza, o Pablo, o zagueiro, ficou 1 ano no Flamengo treinando em período alternativo. E ó, para ele, tanto fez, tanto faz. Não tem como julgar o jogador. Cada um sabe o que é melhor para si. E o Michael é até relacionado, eventualmente. Ele pelo menos treina com o grupo. O Pablo nem treinava com o grupo. Era horário diferente. Então, no caso do Michael, se ele entender que não é uma boa para ele, ele não vai. E você não pode obrigá-lo. Por mais que você vire para ele e fale, ó, você não vai ser tão usado. Tem jogador que prefere ir para outro clube. O Fabrício Bruno chegou, ouviu que não ia ser tão utilizado, que não seria titular, falou, então eu prefiro ir para o Cruzeiro. Pronto. Chegaram ao bem bolado ali, negócio feito. No caso do Michel, você não pode obrigá-lo. Ele tem contrato com o Flamengo até 2028. E, enquanto fechava a operação de Lucas Paquetá, por telefone, inclusive, elogia o José Boto, hein? Fechou mais uma contratação sem viajar, por telefone. Eu vi vários criticando o José Boto, vários. Tem que elogiar também, hein? O cara tá fazendo um grande trabalho, fez uma grande contratação, uma enorme contratação, muda o patamar. Nós estamos vendo o Flamengo mudar de patamar, em loco. Nós só teremos noção do que o Flamengo está fazendo daqui a alguns anos. É um absurdo. Parabéns ao José Boto e toda a diretoria do Flamengo por essa contratação. Repito, sem viajar, hein? Enquanto fechava por telefone, o Flamengo se reunia lá em São Paulo por um outro jogador, porque o Flamengo não quer parar em Lucas Paquetá. Marcos Antônio. O Flamengo teve uma reunião lá em São Paulo, na capital paulista, local do confronto com São Paulo, nessa quarta-feira, para falar sobre Marcos Antônio, que pertence ao São Paulo. O Flamengo sabe que será difícil, o Flamengo sabe que o São Paulo não quer vender o jogador, mas o Flamengo aposta, sabe em quê? Adivinha? Na vontade do jogador. E tem uma frase famosa do Marcos Mota, que por coincidência hoje é VP jurídico do Flamengo: quem controla o jogador, controla a operação. O Paquetá só está vindo para o Flamengo por conta da vontade do Paquetá, e o West Ham soltou um comunicado oficial para dizer isso, que não queria vender o jogador, mas pesou a vontade do jogador. No caso do Marcos Antônio, é a mesma coisa. O São Paulo está vivendo uma crise absurda, e o Marcos Antônio está vendo uma grande oportunidade surgir para ele. Ser contratado pelo Flamengo, assinar um contrato longo com o Flamengo, disputar títulos com o Flamengo, aprender muito com o Felipe Luiz. E no São Paulo a gente sabe como é que tá. Treinador dizendo que vai entrar no Brasileiro para brigar para não cair, fazer 45 pontos. Presidente que entrou agora porque o outro presidente sofreu impeachment, discordando do Crespo. Empresário de jogadores famosos lá de São Paulo, empresário do Lucas Moura, indo publicamente nas redes sociais reclamar de São Paulo. Tá uma crise danada dentro e fora de campo no São Paulo, e o Marcos Antônio tem essa proposta em mãos e ele quer ir, tá? Ele quer ir. Os empresários estão conversando com o São Paulo para tentar viabilizar o negócio. Uma situação difícil, porque a torcida é totalmente contra, e a gente sabe que dirigente toma muitas decisões baseadas em repercussão de rede social, e o São Paulo está com muito medo de vender o Marcos Antônio ao Flamengo, e a torcida cair em cima e a crise aumentar ainda mais. Então, galera, por falar nisso, eu tenho até informação de São Paulo aqui, cara, e eu vou ler para vocês. Quer ver? A fonte me passou aqui sobre o time de São Paulo. O Lucas Moura vai ser reserva, tá? Lucas Moura vai ser reserva. Saiu e entrou... Saiu o Luca na zaga, entrou o Sabino. E saiu o Tapia no ataque, entrou o Caleri. Ele vai de 5-3-2 contra o Flamengo nessa noite, tá?
Ou seja, linha de 5 contra o Flamengo. Informação em primeira mão para vocês aí. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo, porque o canal tá agitado, é vídeo a todo momento. Fui! Alô, pessoal! Mais um vídeo no canal. Como vocês podem ver, um traje diferente. Por quê? Por um motivo especial. Confesso para vocês que eu tô numa correria danada. Inclusive, eu tava na academia, fazendo a minha escada, que eu faço todo santo dia. Ansioso, porque eu sei que vocês estavam ansiosos também, como eu. Eu confesso para vocês que eu nem dormi. Eu costumo acordar por volta de 5 horas da manhã. Acordei nessa madrugada a todo momento olhando o celular para ver se a notícia vinha, porque por conta do fuso horário na Inglaterra. E enfim, a notícia chegou. Publiquei nas outras redes sociais e vim correndo para casa para poder gravar esse vídeo e trazer todas as informações para vocês. Sim, do retorno do Lucas Paquetá ao Flamengo. Olha, eu ainda tô com minha viseira, meu óculos escuros, é isso mesmo. Cheguei em casa agora, correria danada, nem tomei banho, todo suado, por um motivo especial. Eu tô muito feliz. Inclusive, promessa é dívida, vou levantar, fazer a minha dancinha do Paquetá, a dancinha do Paquetá, prometido. E agora a gente vai trazer todas as informações do retorno de Lucas Paquetá. Pode comemorar, nação, o homem voltou, ou melhor, o cria voltou. Enquanto a gente grava esse vídeo, ele tá lá, ó, na internet, buscando voo para vir para o Rio de Janeiro, se apresentar ao Flamengo, ficar à disposição. Mas... Vene, por que você não grava vídeo e já deixa pronto, já que era muito próximo a contratação de Lucas Paquetá? Porque eu sabia que poderia ter mudanças no valor da contratação, e teve uma mudança, um pouquinho, mas teve. E também eu não sabia de quanto seria o número de parcelas que o Flamengo vai pagar até 2028 e o valor à vista. E agora a gente tem tudo de maneira extremamente detalhada para vocês e a gente vai trazer todas as informações no vídeo agora. Mas antes, queria pedir aquela moral para você hypar o vídeo, se inscrever no canal, soltar o dedo no like, comemora soltando o dedo no like, porque o Paquetá está de volta. Ativa o sininho, compartilha o vídeo com geral, vamos fazer o canal Vene Casagrande crescer ainda mais com a ajuda de vocês. Com certeza a gente vai conseguir bater a meta de 500 mil inscritos. Detalhe, tem aqui ó, o caderninho da KTO, que eu uso para fazer as minhas anotações. E lá na KTO, a nossa parceira aqui no canal, você vai encontrar os melhores odds, os melhores mercados para continuar se divertindo, fazer aquela fezinha, porque hoje tem Campeonato Brasileiro, o Flamengo encara o São Paulo, isso precisa ser dito, tem jogo importante nessa quarta-feira, mas não tem jeito. A notícia do dia é a chegada de Lucas Paquetá. E repito, nação, pode comemorar porque o Paquetá está de volta. Não tem como, entre aspas, dar errado mais. Ele já está procurando voo para embarcar ao Rio de Janeiro. Vene, será que joga no final de semana pela Supercopa do Brasil contra o Corinthians? Qualquer coisa que eu falar aqui, gente, é através de chute. Ele está bem fisicamente, ele tem condições de jogo, mas aí tem que ver questão de documento, regulamento, para poder regulamentar o jogador junto ao BID da CBF. Depende de uma série de fatores, depende do próprio Felipe Luiz. Porque, gente, ele não vai ter treinado com os novos companheiros. Sejamos francos, né? Hoje é quarta. Supondo que ele chegue aqui amanhã, quinta. Aí tem 6, gente. Olha, eu acho precoce. E eu acho que a estreia de Lucas Paquetá tem que ser assim, no Maracanã, casa cheia, uma bonita festa, ele entrando no Maracanã para ser homenageado pela torcida, abraçado pela torcida. Ele que está cumprindo uma promessa dele que ele falou quando ele foi vendido pelo Flamengo, lá em 2018, que ele voltaria antes dos 30 anos, ele está voltando antes dos 30 anos, aos 28 anos. E, gente, o Flamengo está fazendo uma operação maravilhosa. O valor pago pelo Flamengo, entre aspas, é mixaria, vale demais. E quando eu disse lá na minha introdução que teve mudança no valor, porque antes o Flamengo pagaria 41 milhões e 250 mil euros. Agora aumentou um pouquinho para o valor exato de 42 milhões de euros que o Flamengo vai pagar. Porém, o Flamengo conseguiu parcelar em 4 vezes até 2028. O Flamengo vai pagar Lucas Paquetá até 2028.
Gente, 2 anos pagando o Lucas Paquetá e o valor à vista será de 15 milhões e 250 mil euros. Gente, a operação foi maravilhosa para o Flamengo. O Paquetá vai assinar um contrato válido de 5 temporadas, ele tem 28. Ou seja, se ele performar durante os 5 anos, ele vai ficar no Flamengo até com os 33 anos. E, gente, o Lucas Paquetá é um atleta, na essência da palavra. Ele vai disputar a Copa do Mundo esse ano e, se ele quiser, ele vai disputar a outra Copa do Mundo também daqui a 4 anos. Futebol ele tem. E quando eu falo se ele quiser, se ele continuar nessa pegada atleta dele, fora das 4 linhas, porque ele é um cara que se cuida demais, um cara família. Gente, assim, na boa, eu confesso para vocês que, em palavras, eu não consigo expressar a minha alegria como torcedor do Flamengo. Eu vi de perto o crescimento do Lucas Paquetá, desde a categoria de base, porque eu sou um cara que eu gosto muito de acompanhar a categoria de base, até a chegada dele ao profissional. Com o Zé Ricardo, que não utilizava tanto o Lucas Paquetá na ocasião. Aí, depois o Reinaldo Rueda começou a utilizá-lo bastante. O Rueda saiu, o Carpegiani continuou utilizando e depois ele acabou sendo vendido ao Milan na ocasião. Gente, assim, de verdade, eu estou muito feliz mesmo, como jornalista e como torcedor. E por que eu falo como jornalista? Porque a gente vai presenciar um dos melhores jogadores da seleção brasileira atuando no futebol brasileiro. E como torcedor do Flamengo, é impossível um torcedor do Flamengo hoje não estar animado com o que está vendo no Flamengo. É impossível. O Flamengo está contratando o Lucas Paquetá por 42 milhões de euros e tem dinheiro para fazer mais contratação. O Flamengo está fazendo uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. E de compra, para mim, quando eu falo compra, chegar e comprar jogador, para mim só fica atrás do Romário, em 95. Não perde para as outras. De compra, na minha concepção, não. Tem o Tevez no Corinthians, o próprio Alexandre Pato também no Corinthians, mas o Paquetá vale muito 42 milhões de euros. Inclusive, eu estava na academia, antes de chegar a informação e tal, estava até debatendo com um parceiro meu lá, o Léo, tamo junto, Léo, que ele falou, pô, eu acho que não vale. Aí eu comecei a dar os argumentos, eu vou dar os argumentos aqui, vamos lá. Vamos ver se não vale. Por 42 milhões de euros, você vai contratar qual jogador de seleção, que vai disputar a Copa do Mundo, 28 anos, performando em alto nível, identificado com o clube, porque o Lucas Paquetá é muito identificado com o clube, que faz várias funções, não só no meio de campo, ele pode fazer no ataque também, como centroavante, inclusive, como ele fez aqui nos tempos de Flamengo ainda. Qual jogador você vai contratar hoje por 42 milhões? E ele, antes de ouvir meus argumentos, e eu mudei a cabeça dele porque ele falou isso, ele falou assim, pô, eu prefiro contratar 3 jogadores por esse valor. Mas me fala 3 jogadores bons que você vai contratar totalizando 42 milhões de euros. O mercado hoje está inflacionado. Eu gostaria de ficar falando aqui durante horas, tá, sobre isso. É porque eu tenho que correr para o SBT, porque eu tenho um programa daqui a pouco lá no SBT e eu preciso finalizar o vídeo. Então, o resumo da ópera, 42 milhões de euros. O Flamengo vai pagar em parcelas até 2028. O valor à vista será de 15 milhões e 250 mil euros. Contrato de 5 anos. Gente, maravilhosa a operação. Parabéns ao Flamengo e aos representantes do atleta, tá bom? E o jogador daqui a pouco não, em breve, nas próximas horas, chega ao Rio de Janeiro e se apresenta ao Mengão. A dancinha no Paquetá. Valeu, galera. Tamo junto.